Jogar uma Copa do Mundo é certamente o sonho de todo jogador de futebol. Mas tem gente que consegue chegar a isso e, no meio dessa trajetória, estragar tudo. Dave, lift the microphone. Hoje, a gente vai ver alguns casos de jogadores que foram cortados de Copas do Mundo por causa de indisciplina. Let's bora! O nosso primeiro da lista é um ex-jogador do Manchester United, multicampeão nos Red Devils e que também foi muito polêmico fora dos gramados. Roy Keane era o grande astro e principal jogador da Irlanda para a Copa de 2002. O meia não gostou nada do fato de o time treinado por Mick McCarthy ir se preparar para a Copa da Coreia e do Japão nas Ilhas Marianas do Norte. Segundo Keane, o lugar não tinha a menor estrutura para receber uma preparação daquele nível. Tá bom. Além disso, a relação dele com o técnico McCarthy era péssima, cheia de trocas de acusações de planos de jogo ruim e até mesmo de o treinador dizendo que o meia tinha simulado uma lesão para perder o Mundial. Briga vai, briga vem, e em dado momento o técnico decidiu cortar Keane da Copa. O meia voltaria à seleção em 2004, mas só fez um jogo e 2 anos depois abandonou os gramados. Mas o Roy Keane não foi o único jogador cortado em meio à Copa do Mundo de 2002 por causa de indisciplina. Um caso semelhante aconteceu com o também melhor jogador de uma outra seleção naquela Copa, a estreante Eslovênia, com o Zlatko Zahovic. Os eslovenos estavam se preparando para disputarem sua segunda grande competição na história, após jogarem a Eurocopa 2000. Para isso, contavam com os gols de Zahovic, meia-atacante tricampeão português com o Porto e vice-campeão europeu em 2001 pelo Valência. A estreia na Copa 2002 foi contra a melhor seleção daquele grupo, a Espanha, que venceria o duelo por 3-1. Zahovic foi substituído por Asimovic aos 18 do segundo tempo e ficou pistola com o técnico Sretko Katanec. É bom dizer que ambos já não se bicavam, pois eram de duas regiões que, futebolisticamente, eram rivais na Eslovênia, e já havia papos de que eles não eram nada próximos. Seja como for, o clima no vestiário foi ainda pior. Segundo o treinador, Zahovic disse que ele substituía sempre jogadores da região da Estíria, como o próprio Zahovic, para colocar mais jogadores da região de Ljubljana, capital do país. Além disso, o atleta teria dito que poderia comprar Katanec, sua casa e sua família com o dinheiro ganho na carreira. Não deu outra. Zahovic foi cortado, o clima na equipe foi horrível, a Eslovênia perdeu ainda para Paraguai e África do Sul e terminou sua primeira Copa do Mundo com muita coisa para se envergonhar. Um dos melhores jogadores da seleção colombiana no meio dos anos 90, Faustino Asprilla, também foi cortado de uma Copa por causa de indisciplina. E assim como com Zahovic, tudo aconteceu por causa de uma substituição. Mas antes é bom dizer que Asprilla era um dos caras mais importantes da Colômbia para a Copa de 98. Tanto que tinha feito 6 gols nas eliminatórias, máximo goleador de sua seleção. Na estreia no Mundial, porém, uma atuação apagada rendeu uma substituição aos 40 do segundo tempo pelo técnico Hernán Darío Gomes. Asprilla não curtiu e disse que havia jogadores intocáveis no time, em clara referência ao ídolo Carlos Valderrama. O treinador não gostou e cortou o jogador após a estreia naquela Copa. Asprilla divulgou uma carta à imprensa pedindo desculpas, mas não adiantou. Os colombianos, inclusive, caíram na fase de grupos. O francês Nicolas Anelka não foi famoso no mundo todo apenas por ser um reforço nunca visto no Atlético Mineiro. Em 2010, o atacante de 31 anos vinha de ser campeão inglês pelo Chelsea e chegou à Copa do Mundo da África do Sul com bons credenciais. Só que a relação dele com o técnico Raymond Domenech esfriou nos territórios sul-africanos. Ok, na verdade, a relação de Domenech com muitos jogadores e com a imprensa nunca tinha sido das melhores. A convocação e os esquemas utilizados eram fortemente criticados. Então, na segunda rodada, contra o México, o técnico bateu boca com Anelka. O atacante respondeu isso daí da manchete do L'Équipe. Nem precisa entender francês para saber mais ou menos o nível do xingamento, né? Você não tem vergonha? Os dois discutiram por causa, inicialmente, do posicionamento de Anelka em campo. O presidente da Federação Francesa queria que o atacante se desculpasse com o técnico, e isso não aconteceu. Então, antes da última rodada, o jogador foi excluído da seleção.
A França acabou eliminada na fase de grupos e 2 anos depois, Domenech publicou um livro contando bastidores daquele time. Segundo ele, havia muitos conflitos de ego entre jogadores e o clima no vestiário era sempre muito ruim. Stefan Effenberg foi um dos bons meias do futebol alemão no começo dos anos 90. Só que ele era conhecido pelo seu temperamento explosivo, um clássico bad boy. E a atitude dele, em meio a um dos jogos dos alemães na Copa de 94, comprovou isso. Effenberg teve uma atuação ruim contra a Coreia do Sul e acabou saindo de campo aos 30 do segundo tempo. Ouviu vaias da torcida alemã em Dallas. Aí mandou o pessoal... isso aí que você tá vendo. A atitude pegou mal demais com o técnico Bert Vogts, que cortou o Effenberg da Copa imediatamente e disse que, sob o seu comando, o meia nunca mais atuaria na seleção de novo. Effenberg disse que, não precisava tanto assim do time nacional em sua carreira. Curiosamente, os jogadores ficaram ao lado do atleta. O próprio Jürgen Klinsmann chegou a pedir que a decisão fosse revista, mas não foi ouvido. Mas lembra que eu falei ali no começo que ele era conhecido por ser um bad boy? Não. Pois é, não faltaram exemplos disso ao longo da carreira dele também. Ele, por exemplo, foi pego andando em alta velocidade e xingou os policiais no momento da detenção. Já agrediu mulher em boate e, certa vez, disse que o problema do desemprego na Alemanha era devido ao fato desses desempregados serem uns preguiçosos. Semanas depois dessa declaração, ele foi dispensado do Bayern de Munique. Mas você deve estar pensando, e quanto à seleção brasileira? Sim, existem inúmeros casos de cortes em convocações antes de Copas do Mundo. Nós escolhemos uma dessas histórias para contar, mas confessamos que talvez vocês já conheçam. A gente vai lembrar para você de quando o Renato Gaúcho foi excluído da relação para a Copa de 86. O motivo é bem curioso. A história em si também. Às vésperas do embarque para o México, o técnico Tele Santana impôs uma espécie de toque de recolher na concentração brasileira. Mas Renato saiu para curtir a noite em Belo Horizonte ao lado do lateral Leandro. A maioria dos outros jogadores ficou acordada até 4 da manhã esperando o retorno dos companheiros, o que não aconteceu. Quando eles voltaram, o Leandro tinha um certo medo de altura e não conseguiu pular o muro para entrar no hotel. O jeito foi entrar pela porta da frente mesmo. E aí acabaram, claro, descobertos pelos seguranças. Acabou que o Tele cortou o Renato da convocação e deu um voto de confiança a Leandro. Mas o lateral sim compadeceu ao amigo e não embarcou para o México, o que lhe provocou também a exclusão da lista. Mesmo que outros jogadores fossem até a casa do Leandro para tentar convencê-lo a ir para a Copa. Eu vou tentar buscá-lo, né? Na casa dele, por isso tá. O que você acha que pode ter acontecido isso? Não sei, eu não passei o dia com ele, não posso dizer nada. Você vai buscá-lo? Vai. E aí, que outros jogadores cortados de Copas do Mundo por indisciplina você lembra aí? Deixa nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like, sempre é muito importante pra gente o seu like. E claro, para ver mais vídeos,